Muito boa tarde, seminaristas. Estamos aí para gravar mais uma aula, a lição número 4, ok? Da nossa disciplina desse referente ao mês de março, por conta aí você sabe aí da quarentena, do coronavírus, né? Coronavírus, e nós estamos aí para não ficarmos atrasados, para nós atualizarmos aí as nossas aulas, ok? Então vamos lá, abra sua apostila aí, ou melhor, seu livro, na lição número 4, a organização da igreja. Ok? Você abriu? Muito bem, página 64 diz assim: assim disse o Senhor, por intermédio de Isaías: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Isto significa que Cristo é a fundação da igreja, segundo o pai da igreja, Ambrósio, que viveu no ano 339 e morreu em 397 depois de Cristo. Então temos aqui a introdução. Quando abordamos a questão da organização da igreja, pensamos mais na igreja local, na denominação e no aspecto institucional. Evidentemente que ao longo de sua milenar história e em seu cenário atual, a igreja compreende salvos em Cristo que não estão sob a tutela institucional, e isso por razões variadas. Inclusive, neste livro é reconhecido que pode haver salvação em Cristo fora dos limites eclesiais, ainda que não de maneira ordinária. Concordo aqui com o nosso teólogo Ronei, de que realmente uma pessoa pode ser salva, um crente, vamos supor que você seja brasileiro, você como brasileiro, você por alguma razão, motivo de trabalho, você seja transferido, você vai morar, por exemplo, na Turquia, na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, no Egito, que são países onde há o Estado Islâmico dominando, e você praticar outra religião, você é considerado um criminoso. Então é óbvio que o seu cristianismo lá não vai ser frequentando um templo, até porque não tem. Seu cristianismo vai ser um cristianismo até perigoso a prática, porque você está correndo risco de vida, risco de ser preso. Então você vai ter que praticar, você e sua família, você vai ter que cultuar o Senhor, você vai ser obrigado a fazer culto doméstico, você vai ser obrigado a tomar sua esposa e seus filhos para buscar o Senhor, para ler a palavra. E se você estiver sozinho, você vai ter que solitariamente cultuar o Senhor sozinho. Isso é complicado, mas é possível. Então, fora assim do ambiente eclesiástico, é possível, né? Não é fácil uma pessoa viver a fé por questões extremas como esta, perseguição religiosa. Agora a pessoa fala assim, a pessoa vive num país como no Brasil, onde ela tem vários templos, várias igrejas, para poder se reunir, congregar, para comungar da mesma fé com outras pessoas, para ali exercitar a sua fé, fazendo a obra do Senhor, para ali sentar e ouvir, para orar junto com outras pessoas. Então ela rejeita isso por simples questão de orgulho, por rebeldia, porque ela não quer se submeter a pastor, a líder religioso. Então isso aí é uma pessoa totalmente fora, isso aí é uma pessoa que não entendeu o que é o evangelho ainda, é uma pessoa desviada e não sabe disso, né? Então isso não, o fato da pessoa viver a fé fora dos ambientes eclesiásticos, eu penso que é para casos extremados onde a pessoa não pode exercer o cristianismo com total liberdade por conta de perseguições, ok? Continuando aqui, e diz aqui no segundo parágrafo da página 65. Assim, a organização é fator de primordial importância para uma igreja. Pode até ser que a igreja primitiva não tivesse cofre, mas ela lidava com recursos financeiros. Pode até ser que ela não tivesse templos, mas ela se reunia com regularidade em locais específicos. E pode até ser que ela não era uma instituição, mas é fato que foi se organizando, como podemos perceber já no próprio livro de Atos dos Apóstolos. A organização de uma igreja passa por elementos diversos, como o seu governo, sua administração financeira, a gestão arquivística de documentos que são gerados pela igreja ao longo dos anos e que tem capital importância, até por conter dados pessoais de membros, dentre outras questões que aqui são contempladas. Comecemos considerando a questão dos diferentes tipos de governos da igreja. Então, quando você vai crescendo, a igreja vai crescendo, vai se organizando, vai tomando corpo, né? Vai se tornando uma instituição. Por exemplo, muitas igrejas começaram em pequenas reuniões nos lares, mas vai tomando proporções, vai crescendo o número de pessoas, de frequentadores, e o próximo passo é isso, alugar um espaço maior, regularizar diante
das leis brasileiras, abrir uma conta na igreja para poder administrar as finanças, os recursos. Então, quando uma igreja cresce, ela toma esse corpo, né? Essa proporção. Então vamos falar aqui sobre os tipos de governo da igreja, página 66. Podemos mencionar aqui 3 tipos principais de forma de governo da igreja, sobre os quais muitas denominações vão se encaixando. São elas: número 1, governo episcopal; 2, governo presbiteriano; 3, governo congregacional. Vamos lá, o governo episcopal. Essa forma de governo foi adotada pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Ele esqueceu de mencionar aqui, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista também, Igreja Episcopal, a Igreja de Nova Vida também, regime episcopal, a Igreja Universal com todos os seus, com as suas heterodoxias, também é uma igreja por regime episcopal. A Igreja Anglicana, ele esqueceu também de mencionar aqui, que é a Igreja Protestante Inglesa, é uma igreja também de governo episcopal. Aí ele diz aqui, como o próprio nome sugere, indica a liderança administrada pelos bispos da igreja. Então a hierarquia é o bispo primário, o bispo sênior. No nosso caso, no Nova Vida, é o bispo Tito, que está lá em São Paulo, o bispo sênior, né, ele que dá a palavra final. Existe um colégio de bispos, justamente que governam a igreja com ele. E abaixo dele, dos bispos, estão os pastores. Ok? O governo é mais centrado na pessoa do dirigente, que por sua vez conta com um grupo de liderados. No Brasil, podemos citar como exemplo de igreja evangélica, que adota essa forma de governo, a Igreja do Evangelho Quadrangular também, né? Onde o bispo é quem rege uma ou mais regiões eclesiásticas. Como falei, podemos mencionar também a Igreja Metodista, a Igreja Nova Vida, a Igreja Anglicana, a Igreja Universal. E a segunda forma de governo, também muito comum, é a forma de governo presbiteriano. Diz aí na página 67, aqui a forma de governo já não é tão centrada no indivíduo, mas numa assembleia de presbíteros ou anciãos, como é sugerido pelo próprio nome. Nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. O pastor da igreja é um dos presbíteros no conselho, com a mesma autoridade dos outros presbíteros. Esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja local. Entretanto, os membros do conselho, os presbíteros, são também membros de um presbitério, que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Esse presbitério consiste de alguns ou de todos os presbíteros das igrejas locais ou sobre as quais ele tem autoridade. Além disso, alguns dos membros do presbitério são membros da Assembleia Geral ou Supremo Concílio, que normalmente tem autoridade sobre todas as igrejas presbiterianas em uma região ou outra. Ou seja, existem vários presbíteros e o pastor também é considerado um presbítero. A palavra presbítero vem do grego presbíteros, que significa ancião. Ok? Tem-se esse entendimento de que na igreja primitiva, o indivíduo que liderava, que pastoreava, geralmente era uma pessoa experimentada, normalmente uma pessoa já de idade, um crente antigo, de caminhada. Então, esse termo ganhou notoriedade pelo fato de designar muitos pastores. É óbvio que isso não se tornou uma regra, que para ser pastor o cara tem que ser ancião, tem que estar na terceira idade, nada disso. Né? Deus tem levantado muitos aí jovens pastores comprometidos com a obra de Deus. Então, a igreja presbiteriana trabalha dessa forma. Né? O presbitério, vários irmãos são presbíteros e o pastor é o presbítero principal, mas as decisões que ele precisa tomar, ele pede conselho a esse presbitério. E a forma de governo também muito comum é a forma de governo congregacional, página 68. Diz aqui o livro: nessa forma de governo todos decidem pelo voto, isto é, os membros da congregação votam escolhendo seus líderes. Menciona até 5 variações desse modelo. Gruden, né? Gruden é um livro de teoria sistemática. Menciona até 5 variações desse modelo de regência da igreja. O pastor da congregação, assim como os diáconos que lhe assistem, estão sob sua liderança, são eleitos pelo voto da igreja, permanecendo mais tempo numa igreja. O pastor vai tendo sua autoridade aumentada. Vale ressaltar que ainda pode ser considerado os argumentos que são apresentados em favor de ambos os sistemas de governo eclesiástico, mas por equidade de tempo e de espaço, nessa obra não discorreremos sobre esses argumentos. Então, é uma forma de governo, por exemplo, da Igreja Batista, conhecido também como governo democrático. Né? Eu me lembro que eu me converti com 15 anos de idade numa igreja batista tradicional, fiquei lá por 7 meses. Conheci Jesus numa igreja tradicional batista. E eu me lembro que estava havendo uma transição lá, né? O pastor que havia pastoreado a igreja por 37 anos havia falecido.
e estavam ali num período de escolha de novo pastor. Então havia 2 pastores, um pastor muito carismático, me lembro muito bem, pastor José Félix da Hora, muito carismático, tinha uma boa palavra. Tinha o pastor Leopoldo, que também tinha uma boa palavra, mas ele era bem mais discreto. Mas eu não sei se por conta disso, esse pastor que era mais carismático, ganhou com de votação de lavada. Foi feita uma espécie de votação entre os membros para decidir quem seria o seu novo pastor. Então, o pastor José Félix ganhou naquela ocasião. Então, a igreja que decide quem vai ser o novo pastor, a igreja que vota por votação, que tem que ser membro, né, tem que estar como membro efetivo da igreja, para votar se vai comprar um terreno, se vão fazer uma reforma da igreja, se vão comprar um novo equipamento de som, ou seja, o pastor tem que ficar naquela expectativa se vão decidir, se a igreja vai decidir ou não. Algumas pessoas amam essa forma, né? É uma forma que muitos gostam. Eu, Anderson, particularmente, não sou fã. Eu penso que eu não seria pastor numa igreja com forma de governo democrático, no sentido em que todas as decisões são os membros que têm que decidir. Mas a gente sabe muito bem, tem muita gente, muitos membros da igreja que não são firmes com Cristo, que não estão vivendo a fé. Muitos se batizaram, apenas mergulharam no batistério, mas não nasceram de novo. E tais pessoas também, só porque tem aí a ficha de membro, a sua carteirinha de membro, ela vai lá e vota para tomar decisões importantíssimas na vida da igreja. Tem gente que acha legal. Eu penso que eu não seria pastor num sistema desse onde membro é que vai tomar decisões as quais eu penso que só pastor não adianta, gente. Olha só, vou dizer para você. Eu já fui membro também. Eu não nasci pastor. Então, você quando é membro, você tem uma visão. A sua visão podemos dizer assim, a curta distância. Ser como ovelha da igreja. Ainda que você ame o seu pastor, ainda que você ame a sua igreja, você tem uma visão da obra de Deus. Quando você é colocado na posição de líder, então eu conheço as 2 posições. A visão que eu tinha como ovelha, Anderson, e a visão que eu tenho hoje como pastor, Anderson, é óbvio que é outra visão. Você enxerga tudo, você enxerga por cima, assim, você consegue ter a visão geral. Você tem noções. Hoje eu compreendo algumas coisas que o meu pastor, que o meu bispo passava. Eu entendo o porquê ele tomou determinadas decisões. Hoje eu só entendo porque eu sou pastor. Como ovelha, como membro, eu não entendi na época. E se eu continuasse como membro, eu não entenderia. Entende? Então, o pastor tem uma visão macro, uma visão periférica, entendeu? De coisas que o membro ele não tem, nem vai ter. Porque ele não recebeu essa missão de pastorear, de liderar. Então o pastor, quando recebe esse chamado, ele recebe também uma capacitação sobrenatural, espiritual, para ele enxergar de forma macro, para enxergar o todo, entende? Então é complexo isso, né? O pastor sabe o que é o melhor para a igreja, ele está enxergando lá à frente, está dando uma visão geral de todos os membros, ele conhece os problemas dos membros, certo? Falando do verdadeiro pastor, né? Conhece os problemas que irmã A, irmão B está passando, tem essa noção geral. A igreja vai tomar uma decisão importante em relação a alguma compra de alguma coisa. Aí o camarada que vem na igreja uma vez por mês, não está acompanhando, vem na igreja 15 dias, não tem compromisso, não contribui financeiramente, não é dizimista, não é ofertante, não participa de nada. Vai lá para votar, para decidir a vida da igreja, está de brincadeira. Está de brincadeira, mas tem gente que ama, né? É uma forma de governo. Muito bem. Virando a sua página 69, vamos dar um pulinho aqui, mostra aqui um gráfico, né? Um esquemazinho aí que você vê a forma de governo. Então temos aqui, fechando já, essa lição 4 é curta, não é isso? Fechando a lição 4. Vamos por exercício da lição 4. Página 70. Marque com C para certo e E para errado. Número 1. Na forma de governo presbiteriano, a igreja é que elege seus presbíteros para um conselho local. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Na forma de governo presbiteriano, a igreja é que elege seus presbíteros. 2. Na forma de governo episcopal, um arcebispo não exerce autoridade sobre muitos bispos, pois sua posição se dá pela escolha da igreja. Na forma de igreja episcopal, está errado, né? Uma forma de governo episcopal, a igreja não escolhe nada. Errado, número 2, errado.
Número 3. No sistema congregacional é a igreja que elege pastores diáconos. Certo? Sistema democrático de governo, lembra? 4. A organização de uma igreja passa por elementos diversos, como o seu governo, sua administração financeira e a gestão arquivística de documentos gerados por ela ao longo dos anos. Certo. 4 é certo. Número 5. É possível haver salvação fora da igreja, mas não de forma ordinária. Ou seja, é possível, mas não é uma regra. Certo? Certo, naqueles casos que nós explicamos no início do vídeo. Amém? Então, fecho aqui a lição de número 4. Vamos preparar a lição número 5 para fechar essa matéria de eclesiologia, ok? Deus abençoe.